Capítulo 18 de 1 Reis. Versículos 1-6. Passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe convocou Obadias, o supervisor do palácio. Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, ele havia escondido 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os havia sustentado com comida e água. Acabe disse a Obadias: Vamos percorrer esta terra e todas as fontes de água e todos os riachos. Talvez achemos capim com que salvar os cavalos e mulas, e assim não perderemos todos os nossos animais. Dividiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um caminho, e Obadias foi por outro. Nestes versículos, Deus informa a Elias que enviará chuva à terra. Elias então se apresenta a Acabe, e há uma grande fome na terra. Acabe e Obadias saem para procurar comida para seus animais. Versículos 7-16. Enquanto isso, Obadias estava percorrendo o caminho. De repente, viu Elias, reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra. És tu, meu senhor Elias? Ele perguntou. Sim, respondeu ele. Vá dizer ao teu senhor: Elias está aqui. Mas o que eu fiz de tão errado? Exclamou Obadias, para que entregues o teu servo nas mãos de Acabe, para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o meu senhor não tenha procurado por ti. E ele lhes fez jurar que não podiam encontrá-lo. E agora tu me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Quando eu sair de ti, o Espírito do Senhor te levará para algum lugar desconhecido. Quando Acabe não conseguir encontrar-te, ele me matará. Mas, como teu servo teme ao Senhor, desde a minha juventude, eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os tenho sustentado com comida e água. Agora tu me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Ele te matará. Elias respondeu: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Nestes versículos, Elias encontra Obadias, que teme por sua vida porque Acabe o procura, e Elias o instrui a dizer a Acabe que Elias se apresentará a ele. Versículos 17-19. Quando Acabe o viu, disse-lhe: És tu, perturbador de Israel? Elias respondeu: Não provoquei perturbação em Israel. Mas tu e a família de teu pai sim, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Elias se apresenta a Acabe, que o chama de perturbador de Israel. Elias responde, acusando Acabe e sua família de terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os falsos deuses. Versículos 20 e 24. Então Acabe mandou reunir todo Israel no Monte Carmelo e reuniu ali os profetas. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no; se Baal é Deus, sigam-no. Mas o povo nada respondeu. Então Elias lhes disse: Só eu resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham um deles, cortem-no em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nele. Invocarão o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder, acendendo fogo, esse é Deus. Elias desafia o povo de Israel a escolher entre o Senhor Deus e Baal, e propõe um teste para determinar qual é o Deus verdadeiro, por meio de um sacrifício no Monte Carmelo. Versículos 25 e 29. Então todo o povo concordou, e Elias lhes disse: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Depois invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Eles pegaram o novilho que ele lhes deu, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, eles clamavam. Mas não se ouvia resposta, ninguém respondia. E eles saltavam em torno do altar que tinham feito.
Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, disse ele. Certamente ele é um deus, talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Eles clamaram ainda mais alto e, conforme o costume deles, cortaram-se com espadas e lanças, até escorrer sangue por todo o corpo. Passou o meio-dia, e eles continuaram em transe frenético até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Os profetas de Baal tentam em vão invocar seu Deus, mas não recebem resposta. Elias até zomba deles, sugerindo que Baal talvez esteja ocupado ou dormindo. Versículos 30 a 35. Então Elias disse a todos, aproximem-se de mim. Todo o povo se aproximou dele, e ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha vindo, dizendo, teu nome será Israel, e com aquelas pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. Fez uma vala em torno do altar, do tamanho suficiente para conter 2 jarros de semente. Organizou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse, encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o novilho e a lenha. Eles o fizeram, até que a água escorreu pelo altar e encheu a vala. Elias reconstrói o altar do Senhor e prepara o sacrifício, adicionando um elemento extra de dificuldade ao encharcar o altar com água. Versículos 36 e 39. Na hora do sacrifício da tarde, Elias, o profeta, aproximou-se do altar e orou, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes voltar o coração deles para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o novilho, a lenha, as pedras e o solo e secou a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram e exclamaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias ora ao Senhor, e Deus responde enviando fogo do céu que consome o sacrifício e até a água na vala. Isso leva o povo a reconhecer que o Senhor é Deus. Versículos 40 a 46. Então Elias ordenou ao povo, peguem os profetas de Baal. Não deixem escapar nenhum deles. Eles os prenderam, e Elias os levou para o ribeiro de Quizon e ali os matou. Elias disse a Acabe, vá, coma e beba, pois ouço o barulho de uma chuva pesada. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do monte Carmelo, inclinou-se para o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe para o mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse, não há nada. 7 vezes Elias lhe ordenou, volte. A 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, aparelhe o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, o céu escureceu com nuvens, vento e uma forte chuva caíram, e Acabe partiu de carro para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, que apertou as vestes e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias derrota os profetas de Baal, matando-os, e depois anuncia a vinda da chuva. A chuva finalmente cai, e Elias, com o poder de Deus, corre adiante do carro de Acabe até Jezreel.